Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia. Passando nesta manhã para deixar uma palavra para o teu coração, para que o Senhor venha restaurar nessa manhã a tua força através da sua palavra. A Bíblia diz que a maior profecia é a palavra, que a maior profecia verdadeiramente é a palavra de Deus. Mas muitas das vezes estamos confiando em homens, em mulheres. Mas nessa manhã, deixa eu te dizer algo da parte do Senhor. Alegra o teu coração, porque Ele ainda permanece o mesmo. Ele ainda continua sendo Deus. Ele não mudou, Ele não mudará, porque Ele é fiel em todo o tempo. E nesta manhã eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui, de poder falar, de poder andar. Quantas pessoas nesse dia de hoje não tem mais essa oportunidade, está acamado, teve um derrame, está em um leito de um hospital, está paralisado em cima de uma cama, muitas das vezes perdeu a visão, muitas delas não têm mais a visão que tinha. Muitas delas não andam mais, mas você está aí louvando, andando, saltando, falando. Então louve a esse Deus que é fiel em todo o tempo e que não muda. Bendito seja o nome do Senhor. E nesta manhã eu quero trazer uma reflexão da parte do Senhor para a tua vida, que se encontra aqui no livro de Juízes, capítulo 13. Uma história muito conhecida que fala sobre Sansão. A Bíblia diz que a mãe de Sansão, ela era estéril, ela não gerava. Mas a Bíblia diz que o Senhor concede a ela o prazer, a alegria de ser mãe. E o que eu acho interessante é que Deus não gerou, porque Deus não faz nada aleatório ou por acaso. Deus une propósito, Deus faz, tudo que Deus faz é com propósito. Deus não faz nada sem propósito. Não ache que o mundo foi criado apenas por ser criado. Não, tem propósito. Qual é o propósito? De você habitar. De Deus fazer, de você ter esse prazer de ter o sol, de ter a lua. Então Deus não cria nada pela metade. Deus não faz nada por fazer. Como às vezes a pessoa diz, a gente tem um hábito de dizer, que coincidência. Não existe coincidência no plano do Senhor. E a Bíblia diz que Sansão, ele tinha uma missão. A missão de Sansão era justamente livrar Israel das mãos dos filisteus. Você vê que não foi simplesmente porque a mãe de Sansão era estéril e ela ia ter um filho por ter. Não. Deus, ele tem propósito. A Bíblia diz que aqui no capítulo 13 de Juízes, o versículo 5 diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja a cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Veja que coisa interessante. O povo de Israel pecaram, o povo de Israel cometeram várias coisas que desagradaram ao Senhor, adorando outros deuses, saindo da presença, saindo do caminho. Mas o Senhor, mesmo assim, ainda queria livrar, ainda queria cuidar daquele povo. Mesmo o povo na rebeldia, mas Deus sempre criava uma situação para trazer o povo. Por quê? Porque existia uma promessa na vida daquele povo. E nós sabemos, irmão, que as nossas condutas, muitas das vezes, não anulam o que Deus tem na nossa vida. A gente pode, muitas das vezes, perder, né? Retardar as nossas bênçãos. Mas o Senhor, Ele não muda. Se você voltar para o caminho, se você estiver na porta, as coisas que o Senhor prometeu a você, falou que iria acontecer, vão acontecer. Mas muitas das vezes nós estamos fora do caminho, nós estamos desalinhados com o que Deus quer e queremos muitas das vezes a bênção. E aqui na vida de Sansão, eu quero trazer para você sobre o que Deus era na vida de Sansão. A Bíblia diz que Deus tinha uma promessa. Deus, quando Sansão foi concebido no ventre da mãe, o Senhor já tinha uma história na vida de Sansão. Não foi quando Sansão nasceu, não foi, eita, eu vou ver se vai dar certo. Não. Deus sabia que iria dar certo. Deus fez a promessa, Deus falou tudo que tinha como ele deveria proceder no ventre. Não foi quando ele saiu, não. O Senhor já tinha dado a instrução à mãe de Sansão. Só que nós sabemos, igreja, que quando os filhos crescem, eles querem trilhar os seus caminhos. A gente muitas das vezes cria na casa do Senhor, ensina o bom caminho, ensina a verdade, mas nós sabemos que quando o ser humano ele se acha que é adulto, que é dono da sua vida, ele quer ter suas experiências, né? E muitas das vezes, um pai, uma mãe,
não tem mais essa força, mas o bom ensinamento foi dado. E Sansão teve umas sequências de erro, umas sequências de desagrado, né? Primeiro foi quando ele comeu mel de uma carcaça onde ele não podia comer. E aí, Sansão, ele tinha um mistério na sua força. E aí Sansão já comete outro erro casando com uma moça que não era da linhagem do seu povo. Já começou uma série de erros. E a destruição total de Sansão foi a tal da Dalila, né? E a Bíblia diz que os filisteus, inimigos do povo de Deus, queriam saber o segredo de Sansão, de onde vinha aquela força. E a Bíblia diz que a Dalila, ela fez de tudo para tentar descobrir. E Sansão sempre contava não contava a real história, mas de tanto ela insistir, a Bíblia diz que Sansão, ele conta o real segredo. E aquela mulher, a qual Sansão tinha escolhido para estar ao seu lado, traiu a Sansão. Mas o que Sansão não sabia, aqui no capítulo 16, glória a Jesus, aqui no capítulo 16, a partir do versículo 20, diz assim: E disse ela, os filisteus vêm sobre ti. Sansão despertou, Sansão despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez, como antes, me defenderei. Porque ele não sabia que já o Senhor tinha retirado dele. Ou seja, das outras vezes que ele brincou, que ele mentiu, né? E quando ela dizia, lá vem os filisteus, que era justamente para saber se de fato aquilo que Sansão disse era verdade. E quando Sansão se levantava, a presença do Senhor ainda estava lá, porque o real segredo de Sansão ainda não tinha sido descoberto. Só que aí Sansão foi e relatou para ela, de tanto ela insistir, né? O coração de Sansão amoleceu. E Sansão conta que o segredo dele estava nos seus cabelos. E a Bíblia diz que Sansão, deitado no colinho de Dalila, os cabelos são raspados. E quando aquilo acontece e ela grita, lá vem os filisteus. Sansão desperta daquele sono e Sansão se levanta achando que a presença do Senhor já estava ainda sobre ele. Mas, na verdade, a presença do Senhor já tinha se afastado de Sansão. O que eu acho mais interessante, igreja do Senhor, é que muitas das vezes existem pessoas assim, achando que tudo é sobre ela, achando que aquilo que o Senhor nos confia é sobre nós. Ai, porque Deus deu a mim, porque eu sou especial. Não, não é que você é especial, é melhor do que ninguém. É a misericórdia dele. Mas quantas das vezes nós abusamos dessa boa vontade do Senhor e achamos que é sobre nós? Quantas pessoas estão iludidas com essas questões de a irmã é profeta, o irmão é profeta, fulaninha é assim, eu vou. E muitas das vezes não notou, não percebeu que a presença do Senhor não está mais lá, que aquilo ali é só automático. E aqui, quando Sansão se levanta, vou ler mais uma vez o versículo 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti. Então, os filisteus vêm sobre ti. E despertou ele do sono e disse, sairei ainda esta vez, como antes me defenderei. Porque não sabia já que o Senhor tinha retirado dele. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e puseram para girar no moinho. Ou seja, aquele Sansão que apenas com pouca coisa matava milhares de pessoas, matava muitas pessoas. Apenas, aleluia, a presença do Senhor não estava mais lá. Não era mais sobre Sansão. Sansão começou a entender que aquele poder não era sobre ele. Mas se a presença dele não estiver mais com Sansão, Sansão não é nada. Agora Sansão serviu, sabe de quê? De zombaria. Amarraram Sansão, giraram Sansão, fizeram de Sansão um brinquedo. E nesta manhã eu quero trazer para você, para que eu e você possa despertar. Não se embarace com os elogios, não se embarace com essas coisas, porque não é sobre você.
Aqui em Provérbio 27, o 21 diz assim: como o crisol é para a prata, como o crisol é para a prata, e o forno para o ouro, assim é o homem é provado pelos elogios. Nós somos provados pelos elogios. Quantas das vezes, irmão, a gente se embaraça? Elogio é pecado? Não. O pecado está em achar que eu sou alguma coisa porque alguém disse que eu sou. Mas eu quero te alertar nessa manhã. Não é o que alguém disse que você é o que Deus tem dito sobre você. Você já se analisou quem de fato você é? Você já se analisou de fato o que está acontecendo em sua volta? Será que a presença dele ainda te envolve? Será que você está como Sansão, vaidoso, achando que os filisteus vêm e mais uma vez você vai vencer os filisteus? E mais uma vez você vai vencer as batalhas, porque você é... Eu sou a toda-poderosa, eu sou todo-poderoso. Todo mundo diz que eu sou uma bênção. Irmão, nós precisamos nos analisar. Nós precisamos entender quem somos. Nós precisamos amadurecer em Cristo. Porque muitas das vezes, irmão, fomos determinados por Deus, escolhidos por Deus para uma grande obra, para uma determinada situação. Todo mundo, como disse, a gente tem um propósito. Mas nós estamos muitas das vezes no automático. Eu sei, eu conheço. Se eu não estiver na frente, não acontece. Porque eu já fiz isso, eu tenho nome, eu quero te dizer. Se a presença do Senhor não estiver com você, não adianta nada. Se a presença dele não estiver comigo, não adianta nada. Então, nessa manhã, analise como é que você está diante do Senhor. Como está a tua vida diante do Senhor? Como nós estamos diante do Senhor? Será que, de fato, é isso mesmo? A presença dele ainda está sobre mim? A história dele ainda está sobre mim? Eu estou como Sansão, achando que ainda estou com meus cabelos, porque o segredo era naquele cabelo. Porque o Senhor disse aqui, lá onde nós lemos no versículo 5 do capítulo 13, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a cuja cabeça não passará o quê? A navalha. E quando aquilo aconteceu, a presença do Senhor saiu sobre Sansão. Existia um propósito. Aqueles cabelos de Sansão, aquelas tranças de Sansão, não era só por ter uma trança, não. Era porque tinha tido um propósito do Senhor naquilo ali. Olha que coisa interessante, Sansão não era nem nascido quando o Senhor disse que sobre a cabeça dele não passará navalha. Então, eu entendo que quando o Senhor chega para mim e diz, olha, aí muitas das vezes a gente tem essa experiência de olhar para determinada pessoa e dizer, mas ela faz e não acontece nada, pois eu vou fazer. Existem coisas que alguém vai fazer e você não pode fazer. Existem coisas que eu vou poder fazer e alguém não vai poder fazer. Não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer. Não é porque dá certo com fulano que vai dar certo comigo. Então nós temos que entender nessa manhã, igreja, é que muitas das vezes aquilo que vai dar certo para alguém não vai dar para mim. Você já parou para pensar que a roupa de alguém, às vezes você olha para a pessoa assim, é o mesmo corpo, tem até o mesmo peso. Mas se você colocar aquela roupa, não dá certo em você. Porque existe coisa que já foi planejado para determinadas situações e coisas e pessoas. Ah, não, mas eu vou comprar uma igual, porque olha como ficou bonita nela. Talvez ficou bonita nela, mas você não vai ficar. Talvez vai ficar boa para mim, mas talvez na outra pessoa não vai ficar. É a mesma roupa, é o mesmo corpo, o mesmo peso, a altura às vezes até a mesma. Mas existe algo diferente, o DNA não é o mesmo. Então nessa manhã, assim como Sansão, Deus tinha traçado o caminho de Sansão. Irmão, a história é muito linda, sabe? Porque aqui no início da leitura do capítulo 13, diz assim, ó. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então Sansão, ele foi gerado com um objetivo, qual era? Livrar o povo de Israel da escravidão dos filisteus. Aleluia, glória a Jesus. Então você vê que Deus não gerou no ventre da mãe de Sansão por gerar, não. Qual era a missão? Sansão tinha uma missão. Era não fraquejar, era não contar o segredo. Mas ele deixou ser enganado. Nós vamos sempre nos deparar, irmão, com os Dalilas da vida.
sabe? Nós vamos muitas das vezes nos embaraçar com determinados elogios e nós vamos deixar as primícias, as importâncias para trás, porque já achamos que somos autossuficientes, que não precisamos mais. E nesta manhã eu quero te dizer que não se iluda com isso. Não se iluda. Ah, não, a irmã é bênção, não precisa de muita coisa, não. Precisa todos os dias a irmã descer, reconhecer que ela não é nada, reconhecer se ele não for, não consigo. Se a presença dele não for, não consigo. Irmãos, quantas pessoas está se achando porque alguém diz, olha, se a irmã fulana acontece. E a irmã fulana já se engrandeceu naquilo e pensa que não, porque se a presença dele se retirar de você, você vai ver que as pessoas que mais se bajulavam são as primeiras que irão sair, porque vai olhar para você e dizer assim, ela não tem mais aquela graça. Ela não tem mais aquela unção. Ela não tem mais aquele jeito que quando abrir a boca, a gente chora. Porque a presença já saiu. E aí nós vamos ver que as pessoas não estamos conosco, não está conosco por conta que somos alguém. Não é porque a presença dele ainda está conosco. Mas se a presença dele sair, as pessoas que também te bajulam irão sair. Então nessa manhã eu quero te dizer, não se iluda. Não se embarace. Há um propósito do Senhor na minha vida e na tua vida. Você não foi gerado por acaso. Você não está aí por acaso. Você está aí porque o Senhor te gerou. Você está aqui porque o Senhor disse que você estaria. Você nasceu com um propósito. Talvez você parou na tua caminhada. Talvez você olhou para algumas coisas da vida e disse assim, eu vou parar. Eu vou desistir. E tá tudo bem não. Porque quando você olha para trás e você lembra como era bom, né? E hoje você está aí parada. Por que você está parada? Porque você deixou aquilo que Deus tinha determinado para você fazer. Você olhou para a vida de alguém, você olhou para a situação de alguém, você se embaraçou no caminho com os defeitos de alguém, com os apontamentos de alguém. Glória a Jesus. E nesta manhã eu quero te dizer, volte. Ainda há uma oportunidade, ainda há uma chance. Você ainda está vivo. Aleluia. Sansão, mesmo sem os olhos, Sansão ainda pediu uma oportunidade ao Senhor para que ele pudesse ainda fazer algo, mesmo sem os olhos. Eu acho lindo, irmão, é porque Deus, ele ainda nos ouve, mesmo quando a gente, muitas das vezes, olha e diz, Senhor, eu não consigo mais, mas ele olha para nós e ainda nos dá uma chance. Aleluia. Versículo 22 do capítulo 16 diz assim, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi raspado. Glória a Jesus. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, o Deus Dagom, e para se alegrarem. E diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão como inimigo. Olha aí, olha aí. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque dizia, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo. Quem era o inimigo do povo dos filisteus? Era quem? Era Sansão. E Sansão estava agora amarrado como brinquedo para ser zombaria para aquele povo. E eles estavam louvando ao seu Deus, o Deus Dagom, pela vitória que eles achavam que estavam, né, sendo vitorioso, porque o desejo deles era quê? Era conseguir tirar a força que habitava em Sansão através dos seus cabelos. Mas a Bíblia diz que os cabelos de Sansão começou a crescer. E aconteceu que, alegrando-se o coração, disseram, chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram estar em pé entre as colunas. Olha que coisa interessante. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão. Olha que coisa interessante. O versículo 26 do capítulo 16. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E
No terraço havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Ou seja, a zombaria era grande. Sansão disse: me guie até chegar ali a coluna para que eu possa me encostar, porque Sansão não tinha mais os olhos para enxergar. Glória a Jesus. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Olha aí. Irmão, tinha muita gente nessa festa, nessa zombaria, mas Sansão clamou ao Senhor. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio que sustentavam a casa e fez força sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com força. E a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Olha que coisa interessante. Sansão matou muito mais gente na morte de Sansão do que na sua vida. Sabe o que Sansão estava dizendo? Já que a presença não está mais aqui, já que eu não tenho mais meus olhos para enxergar, mas eu vim com um propósito, era destruir os meus inimigos. E hoje eles estão aqui zombando, aliás, os inimigos do povo de Deus, né? E eu estou aqui agora servindo de zombaria para esse povo. Mas me ajuda, Senhor, me ajuda, né? E a Bíblia diz que todas aquelas pessoas, inclusive a Sansão, morreram. Sabe, irmão, muitas das vezes nós não sabemos como iremos vencer as nossas batalhas, as nossas guerras interiores. Muitas das vezes nós não sabemos, mas que eu e você possa nessa manhã refletir. Sansão, ele finalizou a sua carreira, que poderia ser totalmente diferente, né? Se ele não tivesse saído do caminho, saído do propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Ele poderia ser diferente a história. Mas aquele poder, aquela glória não estava mais sobre Sansão. Mas Sansão clamou e Deus ouviu o último suspiro de Sansão. E aquele povo que zombava de Sansão, achando que está sem um olho, não tem mais força, agora iremos vencer. Mas eles foram derrotados. Bendito seja o nome do Senhor. Então a gente vê e entende que o propósito do Senhor na minha vida, na tua vida, não muda. Mesmo que eu mude, aquilo que o Senhor determinou para acontecer, irá acontecer. Fica nesta manhã, nesse dia, com esta mensagem. Para quem não me conhece, aqui no YouTube, eu sou Letícia, né? Me chamo Letícia, moro na cidade de João Pessoa, Paraíba. E não sou pregadora, mas gosto de falar da palavra do Senhor. Já tenho esse costume de trazer uma reflexão no WhatsApp, enfim. Mas hoje senti da parte do Senhor em gravar aqui para esse canal. Mas que você possa, com calma, ouvir esse vídeo, essa palavra, essa ministração, tá certo? Porque o Senhor, Ele tem propósito na minha vida e tem propósito na tua vida. Você não foi gerado por acaso. Nada chegou para você por acaso. Deus não é Deus do acaso. Deus, Ele é detalhe. Deus, Ele é detalhe. Amém?